Olá, eu sou a Ana Neves Torres, advogada de Direito da Família, e este é o podcast Papéis de Família, onde o direito encontra as pessoas. Aqui vamos falar de todos os assuntos que tocam as famílias, com uma visão multidisciplinar, convidando sempre vários especialistas sobre diferentes matérias. Hoje o nosso tema é o crédito e temos como convidada a Cátia Clemente, que é especialista em intermediação de crédito, sendo responsável por esta área no Grupo Ares, do qual é cofundadora. A Cátia dedica-se ao apoio financeiro às famílias, à promoção da literacia financeira e assume um compromisso ativo na captação na captação financeira das mulheres, promovendo a sua autonomia. Eu já estou a sorrir porque este é um tema que me diz muito e que muito me agrada, esta posição da Cátia. Procura sempre soluções ajustadas às necessidades de cada cliente, é casada, mãe de um filho e encontra na sua vivência familiar uma fonte constante de inspiração. Obrigada, Cátia, pela tua disponibilidade. Obrigada, Ana, pelo convite, pela iniciativa e por também tu trabalhares esta área de direito da família e aumentares o conhecimento de todos nesta área. Parabéns. Obrigada. Então, o crédito, eu acho que se nós batermos à porta de todas as casas, todas as pessoas têm um ou mais créditos, não é? Seja para a casa, para o carro, enfim. E este ano, 2025, atingimos novos níveis históricos sobre o crédito. E a minha primeira pergunta para ti é: o crédito é um bicho-papão ou é um aliado das famílias? Deve ser um aliado das famílias, não é? Para a concretização dos seus objetivos, dos seus sonhos. Mas ainda há muito desconhecimento e ainda é um bicho-papão para muita gente, ainda há algum receio sobre o acesso ao crédito, sobre as condições que existem no crédito, seja o crédito de habitação, seja o crédito ao consumo. Portanto, ainda há aqui um bocadinho um bicho-papão entre as famílias e a conversa sobre este tema. Portanto, sim. Olha, e vamos supor que hoje uma família bate à porta e diz: Cátia, quero um crédito. E quais são, assim, aquelas orientações que tu vêm logo à cabeça e preocupações que tu transmites aos clientes antes de assinarem um contrato de crédito? Olha, temos também que perceber o cliente que está do outro lado. Se é um cliente que vai fazer um financiamento, vai comprar uma casa, mas já tinha um financiamento, ou seja, vendeu um imóvel a trocar por outro, ou se é um cliente um casal jovem que vai iniciar a compra da sua nova casa. Este ano fizemos muitos deste tipo de processo, não é? Graças aos apoios do Estado para os jovens até aos 35 anos e na compra da primeira habitação, e houve muitos destes casos, casais jovens, que pela primeira vez iam fazer aqui um crédito. E nestes casos é específico aquilo que eu tento orientar, e uma das perguntas que eu faço logo no início é se já pensaram em termos de prestação, o que é que será confortável para o seu orçamento familiar? E depois, em alguns casos, alguns sim, outros não, levam-os também aqui a pensar: ok, mas que despesas é que eu vou ter ao ter uma casa? Porque não é só o crédito. Só aqui na área do crédito nós temos o crédito, tem amortização de capital e tem juros, tens os seguros que são obrigatórios e depois na compra de uma casa tens condomínio, tens todas as despesas associadas, água, luz, gás, supermercado, tudo e todas estas despesas. E acho que por vezes vem aqui com uma ideia de: ok, eu até consigo... Que é fácil, não é? É só a prestação. É só a prestação, eu até consigo pagar isto, muito bem, mas depois isto tudo o resto. E depois é fazer aqui um bocadinho pensar, tendo em conta a vida atual que têm, os objetivos futuros, se já têm filhos, se não têm, se pensam em ter, ponderem se realmente vocês vão estar a fazer um crédito ou vão estar a comprar uma casa e a fazer um crédito em que vão viver para a pagar, ou se vai ser uma mais-valia na sua vida, em que realmente a casa é um bem precioso e um bem onde vai haver a união e a harmonia, ou um bem onde que vai trazer discussão, não é? Porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, e um até quer sair e continuar a ter uma vida ativa e quer viajar, o outro já não, prefere ter a casa, então já tem aqui uma maior disponibilidade. Portanto, esta conversa inicial é muito importante, mesmo antes de chegarmos a nós, ter esta conversa de o que é que eu vou prescindir, okay? Eu enquanto indivíduo, não é? Okay. Pelo bem comum da família. Sabes, estavas a falar e eu estava aqui já com três
outras perguntas na sequência destas para te fazer, mas o amor obriga a conversas sérias, não é? Isso que estás a querer dizer, e portanto nós enquanto casal temos aqui que perceber que temos que falar sobre tudo, não é só ok, adoramos-nos, não é? Amor e uma cabana, não. Isto também tem aqui outras questões patrimoniais por trás e é importante falar delas e é um toque importante, mas estas 3 questões que me levantaram são: faz mais sentido para um jovem casal assumir um crédito à habitação ou o arrendamento será a melhor solução? Isto porque estavas a falar, e esta questão do crédito não ser uma prisão, não é? Porque o crédito não nos deve inibir, e a nossa geração é muito isto. Se calhar os nossos pais, os nossos avós viviam para ter uma casa, era o objetivo de vida. Os objetivos de vida da maioria dos jovens são outros, não é? Procuram mais um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, viver a vida, não é? E, portanto, fará mais sentido um arrendamento ou um crédito? Depende da fase em questão, até numa fase de carreira, não é? Porque imagina, se estamos a iniciar agora a carreira, eu nem sei muito bem se eu vou continuar nesta empresa, nesta área, eu até quero experimentar trabalhar lá fora ou trabalhar noutra cidade. Também pode não fazer sentido comprarmos uma casa e termos logo aqui um crédito. Portanto, aqui tem um conjunto de questões. Do ponto de vista até dos números, do ponto de vista financeiro, nós não nos podemos esquecer que um arrendamento é algo que nós estamos a pagar e que não será nosso no final. Ou seja, estás ali a pagar uma renda e no final vens-te embora e pagaste aquele ano todo de rendas. No caso de uma aquisição, nós estamos aqui a dizer que no final tu podes vender a casa e no mínimo tens o retorno daquelas prestações que pagastes. Pronto, são fases distintas, até nesta questão da medida do apoio aos jovens. Só podes fazê-lo uma vez. Okay? Então tens que pensar, faz sentido eu comprar agora ou não? Vamos esperar mais um pouco. Claro que depois a seguir tem todas as questões de que a medida pode ou não estar em vigor. Agora, sim... não sabes como é viver em conjunto, nunca viveste em conjunto com ninguém, é ir logo para uma compra de uma casa, ir logo para um comprometimento. Se calhar existe aqui conhecer-te muito bem, não é? Conheceres muito bem um outro. É uma decisão. Fazer escolhas ponderada, conscientes, não é? Voltamos para a informação sempre como base para evitar questões futuras, porque depois nós, advogados, acabamos por ter muitos processos de divisão de coisas comuns, quando estamos a falar de união de facto, ou quando estamos a falar de casamento, de partilhas, que eram perfeitamente evitáveis, porque o casamento, ao final de meia dúzia de meses, e a união de facto termina, não é? E se esta escolha fosse feita de forma mais consciente e informada, antevíamos alguns problemas. Sim, porque depois tu a seguir, venda da casa, porque depois tens a questão a seguir, chateiam-se, ok, um arrendamento ou um assume uma renda muito mais facilmente do que assumir um crédito, um sozinho, não é? Porque tem todas as questões. Porque a responsabilidade que há perante um senhorio é bastante diferente daquela que é a responsabilidade que se assume perante este terceiro que é o banco. E, portanto, assumindo as coisas, não tendo bem a certeza das coisas, mais vale meter aqui um travão e se calhar o arrendamento poderá ser aqui uma opção. Esta era a primeira questão, quando estavas a falar, que me surgiu. A segunda delas é: chega-te um jovem casal ao teu escritório e com esta perspectiva de querer tudo, não é? Nós vivemos numa sociedade muito acelerada e queremos ter sempre tudo e queremos tudo ao mesmo tempo. O problema não está em querer tudo. Eu acho que é normal nós pessoas querermos, não é? Eu acho que aqui a questão que se vive agora é querer tudo ao mesmo tempo, e esta vontade de querer casa, carro, de querer viagens. As redes sociais acabam também um bocadinho por passar esta imagem de que é fácil construir um nível de vida muito alto. As pessoas ambicionam muito isso. E chegam-te lá e dizem que querem fazer ao mesmo tempo, um casal jovem, 20 e poucos anos, 30, ao mesmo tempo 3 ou 4 créditos para casa, carro, quero trabalhar por conta própria, quero um escritório, bem, enfim, todas as coisas que daqui possam surgir. Como é que tu os podes ajudar que eles percebam que se calhar aqui a escolha terá que ser feita por opções, não é? Não pode ser tudo ao mesmo tempo. E como é que tu fazes esta orientação? Olha, essa orientação normalmente quando chegam até mim, a parte do carro já está.
que começa logo aí por ser um problema, na taxa de esforço e na aquisição de casa. Hoje em dia também não podemos dizer que as casas estão baratas, não é? Estão acessíveis a todos, as casas estão com preços elevados, e uma prestação num carro em que tu até tens um crédito pequeno e até optaste por fazer um financiamento em menos tempo, a pagares mais rápido, mas tens uma prestação de 200, de 300 euros num crédito automóvel, vai-te ter um impacto muito grande no crédito de habitação, porque são 200 ou 300 euros que te estão a ser utilizados da tua taxa de esforço para o crédito de habitação. E estes 200 ou 300 euros, que por acaso até vão acabar daqui a 2 anos, ok? Mas podem não acabar, e o banco, quando analisa no momento 2, como tendo esta prestação em comum, mantendo durante todo o prazo. E estes 200 ou 300 euros podem significar 50 mil, 70 mil euros no crédito de habitação, ok? Na tua disponibilidade, taxa de esforço. Pronto, e começa logo aqui também uma questão, porque, por norma, ou têm os dois, ou se só um tiver. Portanto, tem que ser muito bem medido. E os créditos automóveis agora até têm aparecido mais caros, ainda mais complicados, que é o crédito automóvel feito em namoro. Sabes, ainda numa fase muito inicial, porque acaba por ser o primeiro crédito que nós fazemos. E se calhar vem aqui créditos que é, o carro é para mim, mas tem tantas coisas, mete o crédito em teu nome. Sim, há pessoas que por desconhecimento acham que estão a ser fiadoras e na realidade estão a ser proponentes. O que isto significa? Que tu, imagina, vais comprar a casa com outra pessoa e entretanto descobres que ele tem o crédito automóvel ainda em nome da ex ou do ex. Pronto, há toda uma questão que tem que ser muito bem acautelada. Não digam que os créditos não são divertidos. Ninguém pode dizer isso. Não, há situações muito caricatas. Situações muito caricatas aqui. E por isso, por não haver esta conversa antes, conversa e desconhecimento, e muito nós termos levados na confiança, não é? Porque quem assina como proponente não está a ler o que está escrito, porque não foi o banco, não foi a financeira que enganou ninguém, porque nos papéis de certeza que tinha lá a dizer que era proponente e não fiador. A questão é que... A financeira tem a obrigação de ler. Quem compra tem a obrigação de ler. Mas a quem assina tem informação de informar. Pois. A informação em regra que eles passam é uma leitura, fazem uma leitura rápida daquilo que a pessoa hoje em dia até é online. Nada daquilo que lá está. No crédito automóvel aquilo até é online. Li. Pois, é isso. Ou seja... pronto, é o que é. Mas tu tens a obrigação também de ver o que é que estás a fazer. Claro, muitas vezes tu estás a confiar na outra pessoa. Tu nem pronto, que muitas vezes até nem sabe também, não é? Não é por estar a tentar enganar alguém, é porque realmente não sabia que aquilo ia acontecer. E pronto, depois isto tem aqui implicações. Portanto, primeiro vamos ter que ter aqui uma conversa para saber o que é prioridade. Se é o carro, em alguns casos eu digo assim, olha, tenho que vender o carro. Ou então vamos ter que liquidar, ou vamos ter que renegociar, começar por renegociar aqui um crédito, para depois a seguir irmos então para o crédito de habitação, pronto, para percebermos aqui prioridades. E há sempre fases da vida em que nós temos que fazer escolhas e temos que priorizar. Se calhar durante os próximos anos não vamos viajar. Pronto, eu vou tirar isto tudo e vou meter aqui uma frase. O amor obriga a conversas sérias. Acho que vou fazer. E agora a minha última questão, na sequência disto, que já fizeste o gancho para ela, que é a questão da taxa de esforço. Ouvimos muito taxa de esforço, mas o que é isto? Quais é que são os níveis de taxa de esforço? Como é que eu consigo avaliar se, ok, isto vai acima das minhas possibilidades, não vai? Consegues aqui dar umas luzes? Olha, a taxa de esforço ela é calculada sobre o rendimento líquido, ok? 2 proponentes dos dois, o rendimento líquido dos dois, e considerando as responsabilidades também dos dois com créditos, ou seja, não entra aqui outras responsabilidades fixas como creches ou transportes, pronto, este entra no cálculo da DSTI, mas não aqui no cálculo da taxa de esforço. E esta taxa de esforço diz-nos que as nossas despesas com créditos, crédito de habitação, créditos pessoais, crédito do telemóvel, compramos as prestações, do computador compramos as prestações da BIM ou do outro eletrodoméstico, tudo isso conta aqui no cálculo das prestações. E depois, o rendimento líquido, então, este total das prestações tem que estar, aquela indicação do Banco de Portugal, são cerca de 35% do rendimento. Ok? Pronto. Às vezes aqui também tem aqui algumas questões, que é, imagina, uma grande parte, um recebe mais do que outro,
e quanto é que um vai pagar da prestação. Por isso é que estas conversas são essas importantes. questões lá? Não me surgem diretamente, surgem muito quando há a entrada de capitais. Ok. Que é, imagina, temos que dar 10% de entrada e os 10% são meus, não são emprestados ou, pronto, familiares. Há aqui esta questão de como é que alguns fazem esta questão, outros não fazem e depois têm os problemas a seguir quando querem vender e não têm, porque depois sem escritura não fica nada mencionado. Era dos dois. Sim, fazer prova. De que, Há uma pronto. coisa sobre esse tema muito interessante, mas que a prova depois tem outros trâmites e, portanto, facilitar é logo no contrato dizer que a entrada foi feita por A, no valor de X. Depois podem fazer aqui outras dissonâncias se assim entenderem, mas simplifica muito. Sim, mas logo à partida aí já ficam com aquela consciência, aquele assumir de não há levanta tantas questões no futuro, claro. Não é? Mas às vezes custa um bocadinho ter esta conversa, não é? Estamos a comprar aqui... Não confias em mim, não é? Não estás a confiar, vamos casar por interesse. É. E às vezes nem casamento há por aí. E então, pronto, acho que é importante ter esta conversa inicial. Eu não falo desta questão. Esta questão da entrada, quando me é questionada ou quando existe a abertura, nós damos sempre essa indicação que é possível ser colocado na escritura o montante de cada um deu. Okay? Esta questão aparece muitas mais vezes quando há reinvestimentos, porque então, em termos fiscais também é benéfico para as mais-valias, para a isenção e pronto. Quando não existe, ou seja, estamos numa primeira compra, eu dou este input de que se quiserem, é possível colocar os capitais próprios que foi dado por cada uma das partes. Mas a questão da percentagem salarial que cada um vai contribuir para o pagamento da prestação é uma questão também muito interessante que deve ser pensada. Há esta discussão quando estamos a fazer a organização das nossas despesas salariais, que é um recebe 2.000 e o outro recebe 1.000. Vão contribuir por igual? Não é? Temos aqui 1.000 euros de despesas, contribui 500. Ou então há aqui um acordo que, como este tem uma maior fatia no orçamento, em termos profissionais, vamos fazê-lo. Da mesma forma, aqui também deve existir nesta questão do crédito de habitação, se faz ou não sentido também aqui o pagamento e a divisão das despesas. Às vezes até nos seguros isto há, porque é muito mais velho, ou porque tem algum tipo de problema de saúde, o seu seguro fica muito mais caro do parceiro. E, portanto, pode haver também aqui esta questão. Isto são tudo questões que devem ser feitas abertamente, para que quando chegar o dia de apontar o dedo e dizer assim, olha, mas por tua causa eu pago 100 euros de seguro de vida, não haver aqui esta questão, não é? Sim, sabes que nas convenções antinupciais que eu faço, há sempre assim uma série de questões que eu mando antes da ação. E essas questões são em regra questões de ponderação. E entre as quais entram essas questões todas. Outras, que é quando nascerem os filhos, como é que vai ser feita aqui os cuidados, essas questões todas. Então é uma lista para aí de 12 questões que são enviadas para ponderação. E eu acho que ninguém pondera muito bem aquilo, porque quando chega uma ação em si, eu digo assim, porquê é que mandou aquilo? Qual é a importância? E depois começamos aqui a desconstruir e tentar aqui perceber que isto pode ser uma questão no futuro e para evitar que a seja, vamos já discuti-la hoje. Muito bem. Kátia, agora falaste em crédito à habitação, já falaste de crédito automóvel, telemóveis. Sabia que as pessoas faziam créditos para telemóveis. Olha, às vezes não é, ou seja, nem sabem que o têm, há todo um conjunto de campanhas de 100 juros, ok, aquilo é 100 juros realmente, mas sai prestações. Okay. E então, sim. Férias também, acredito. Sim, também é. Achas que há um crédito proibido? Para mim há. Ok. Para mim, por exemplo, nós estamos habilitados para crédito ao consumo, mas eu apenas eu e a minha equipa apenas que apoiamos no crédito ao consumo com uma finalidade que seja realmente uma mais-valia para a pessoa. Ou seja, um crédito automóvel, ok, uma mais-valia. Agora, créditos para férias, para essa questão das tecnologias. Agora, se me diz assim, um trabalhador independente,
ok? Vai precisar de um computador XPTO, vai precisar de uma máquina fotográfica XPTO, aqui um grande rendimento, mas vai tirar retorno. Pronto, isto é o que se chama até, muitas vezes, o crédito bom e o crédito mau. O crédito mau é aquele que o pai rico e o pai pobre têm muito esta distinção. O crédito mau é aquele que é uma despesa sempre que está ali a trazer em despesa, não te vai trazer nada de... às férias, imagina, tu vais fazer um crédito para as férias, em que tu hoje tiras os 15 dias de férias e vais estar a pagar durante 3 anos, ou mais. Bem, as férias do ano seguinte ainda estás a pagar do ano anterior. Aquilo é feito bola de neve, não é? É, porque, vou viver um momento, ok, mas é muito mais depois o mau momento que vais viver, porque vão ser muitos mais dias e já nem te vais estar a lembrar de te Agora, isso, vou viver o momento, tenho que viver a vida. Amanhã não sei se cá estou. É isso. Pronto, essa filosofia é sempre... Mas pronto, depois da manhã não sei de cá estou, normalmente nesses casos alguém depois há de ter que pagar, não é? As responsabilidades. Olha, falaste aqui sobre os profissionais, os trabalhadores independentes, profissionais liberais e afins. Normalmente, não é? Tenho aqui mais questões relativamente ao crédito, mais receios, porque uma coisa é ter a folha de vencimento, não é? E não, quem trabalha por conta própria tem sempre estas questões. Há alguma diferença entre uma pessoa que trabalha por conta de outra e alguém que trabalha por conta própria na questão do acesso ao crédito? Os bancos são mais exigentes uns relativamente a outros? Sim, a nossa banca ainda é muito conservadora. Então, a questão de trabalhar por conta de outra, de ser efetivo, pronto, do histórico, tudo isso é importante na análise de crédito e acaba por se abrirem muitas mais portas, não é? Muitos mais bancos abrirem aqui portas e então haver aqui uma maior facilidade ao crédito. No caso dos trabalhadores independentes, aí vai ser necessário pedir mais. E a principal recomendação que eu dou é que desde o início que organizem muito bem o que é o rendimento da empresa, o que é o rendimento pessoal, as despesas de um e as despesas do outro. Porque muitas vezes que aparecem as misturas, não é? Eu pago esta despesa com a conta da empresa, mas até não é, eu não tiro o meu rendimento. Ok, pronto, eu sei que numa fase inicial nem sempre há rendimento e a gente tem que fazer aqui, tem que utilizar os meios que tem para a nossa vida, mas haver aqui esta, nem que seja a transferência do salário, ok, depois tenho que emprestar novamente dinheiro à empresa, empresto, mas contabilisticamente termos aqui separados e organizados. Isto então, mostra duas muito. Contas bancárias, não é? Sim, separadas desde o início. Sim, esse é o primeiro ponto. 2 contas bancárias, ter tudo muito bem organizado e separado, comprovativos, porque depois também há esta questão das transferências. Imaginem, eu não posso dizer, ou alguém não pode chegar à minha beira e dizer assim, ok, eu recebo 1.000 euros por mês, eu tiro 1.000 euros por mês. Ok, mas depois não existe transferências, não existe nada que comprove, não é? O dinheiro não fala. Tem que estar tudo muito bem documentado. Okay. São pedidos de documentos, mas pronto. Se tiver tudo com provas, não é? Como nos tribunais. Sim, eu gosto de tudo. Eu quando me chega um cliente e que eu peço as coisas, eles vêm lá ali com um bloco e eu fico a sorrir. Depois há alguns que me tiram assim umas fotografias meio desfocadas e uma pessoa desenrasca-se, não é? Pois, tem que ser. Trabalhamos com o que temos, mas sim. Mas claro que sim, que as provas são algo importante. Quando eu digo provas, documentos lá. Sim, documentos que comprovam aquilo que nos estamos a dizer. Olha, e agora, queria-te aqui perguntar 3 ou 4 sinais de alerta em que as famílias têm que estar atentas relativamente aos seus endividamentos, aos seus créditos, aqueles sinais em que estou aqui a começar a entrar numa linha amarela e para o laranja e depois para o vermelho. Quais é que são estes sinais e que dicas é que podes dar para evitarem estarem nessa situação? Olha, um sinal de falta de comunicação... O sinal claro é a falta de comunicação e de mostrar um ao outro, ou seja, aquela questão de não mostrar o extrato, de não haver aquela partilha de informação, temos de ter alguma atenção a isso quando nós estamos com umas responsabilidades partilhadas, porque o crédito de habitação, se um tiver algum tipo de problema, o outro vai ter que assumir. Pronto, então esta comunicação logo é muito importante. Há agora até um tema que a banca tem falado muito, que é sobre os jogos online, as apostas online, ok? E isto pode levar a situações complicadas. Eles não estão a olhar para isto
e a recusar crédito só porque sim, mas sim porque é um problema que nós temos no nosso país, que até agora era com as raspadinhas, não é? Milhões que são investidos, né, em jogo, num jogo de sorte ao azar, agora passou para o online. Pronto, e isto tem aqui um impacto muito grande depois nas aprovações do crédito de habitação, e aqui nos mais jovens acaba por acontecer com maior frequência e é importante nós estarmos alertas também para isso. Mas aqui coisas que não podem acontecer. Eu utilizar o descoberto da minha conta com frequência, ou seja, quando nós temos o ordenado domiciliado, muitas vezes os bancos permitem que a nossa conta vá a negativo até ao montante do ordenado, porque a seguir ele entra e cobra aquele montante. Só que nós irmos muitas vezes a descoberto, o que é que vai acontecer? Quando ele entrar, vai pagar o que estava a negativo, entretanto tens outras despesas a entrar. Ok? Portanto, quando começamos a ir a descoberto, a termos contas a negativo, okay, começarmos aqui a atrasar alguns pagamentos, já começamos a entrar aqui num alerta. Okay. E é muito mais fácil nós termos essa consciência e dizer assim: ok, eu vou organizar a minha vida, vou renegociar os meus créditos enquanto eu estou ali a chegar ao vermelho, mas ainda consigo, porque eu tenho renegociações em que as poupanças são de 300, 400, 500 euros por mês. Sobretudo nestes créditos pessoais. São um valor, né? Fazem uma diferença muito grande nas famílias. Eu estava aqui com a ideia que a renegociação era de coisas de 10 e 15 euros. Estás-me a falar de uma realidade que é quase o valor de uma prestação. Se quem tem uma casa já com alguns anos conseguiu ter prestações nesse montante. O que é que acontece? Normalmente não é no crédito à habitação que está no problema, é nos outros. Okay. E nós conseguimos renegociar e ficar tudo aqui alocado à casa, com as condições do crédito de habitação, e conseguem ter aqui uma grande poupança. E 300 e 400 euros numa família é uma diferença muito grande. Portanto, o que é que acontece em muitos casos? As pessoas já, quando estão aflitas, é quando vêm ter connosco. Nesses casos nós não conseguimos ajudar, porque se já estiverem marcadas, já estiverem com encombramentos no Banco de Portugal, nós aí já não conseguimos, e então tem que ser o banco onde tem o crédito a marcar, só que depois existe um conjunto de questões legais que têm que ser cumpridas, o cliente fica ali marcado durante algum tempo, se precisar fazer ou um novo crédito ou algum tipo de renegociação, acaba por ter ali condições que o prejudicam. Portanto, se começam a ver que as contas estão a ir a negativo, não estão a conseguir fazer face às despesas do dia-a-dia, vamos olhar para as despesas. Fazer um Excelzinho básico de perceber aonde é que eu estou a gastar o meu dinheiro. Porque acho que ainda há um bocado esta ideia, ainda há muito esta ideia de que chegamos ao fim do mês. Quando é que foi, não é? Onde é que eu gastei esse dinheiro? Como é que está? Onde é que está? As pessoas são preguiçosas, sabes? E fazer o Excel todos os meses é meia hora, mas essa meia hora a ver Casa dos Segredos é muito melhor. Portanto, mas sim, mas esta questão que tu falas da renegociação às vezes nem é só isso. Tu olhas para o extrato e tu perguntas ao outro, dizes-lhe assim: onde é que tu gastaste este dinheiro? Isto cria desconforto, sabes? No dia-a-dia. E muitas vezes evitamos esta conversa. Sabes que eu sou curiosa, não é? E tu já falaste aqui de outros pontos e eu vou-te fazer uma pergunta que é: qual é que foi aquela situação mais constrangedora para ti em que um casal partilhou, ou um dos membros do casal partilhou contigo? São aquelas coisas entre casal. Para mim a mais foi estar numa reunião com os clientes, perguntar se eles têm alguns créditos, se não, das questões que nós inicialmente fazíamos logo, depois pedimos a documentação para comprovar, e existia um crédito automóvel que naquele momento não não temos crédito, foram-se embora. E a seguir ligou-me um dos membros do casal e disse: Cátia, eu tenho um crédito, mas a minha namorada não sabe. Eles iam comprar uma casa. Proteção de dados, tudo isso. Nós não podemos partilhar estes dados. Mas são situações complicadas, porque a seguir aquele crédito vai impactar. E aquilo que eu digo, olha, acho que devia dizer, porque isto vai ter impacto e a qualquer momento ela pode saber em todo o processo e é melhor que saiba por si, não é? Mas isto é um extra. Tive outro caso também, que foi esta questão do jogo. Em que eu alertei numa primeira reunião. Quando são jovens,
Eu entro logo a matar com esta questão do jogo, porque aparece tanto. Então, se tiverem jogo, tenham atenção e tal. Ninguém se pronunciou. Passado uns tempos, disse, então, ainda não vieram documentação e tal. Pronto, Kátia, porque eu tenho aqui uma questão de jogo e então vamos ter que parar o processo para já. Pronto, tudo. E as pessoas ficam assim um bocadinho, sabes, melindradas com esta questão. E sobretudo com o outro. Esta questão dos créditos com os ex também é sempre uma questão sensível, não é? De dizer assim, mas tenho que... Aparece aqui um crédito, mas era com o ex-namorado, mas que está a ser resolvido e tal. Pronto, é sempre assim uma situação também um bocadinho chata, não é? De partilha. Mas eu também acho que as pessoas, quando vêm ter com o especialista, quando vêm ter connosco, intermediários de crédito, têm que ser claras, porque senão nós... O que é que vai acontecer? Eu vou preparar todo um processo e afinal vai haver aquela questão, vai haver aquele crédito que vai aparecer e que nós vamos ver que já não pode ser assim. Ou um incumprimento que possa existir. Imagina, às vezes existem alguns incumprimentos com alguns bancos passados, situações que já foram e não são alertados. O que é que significa? Quando eu meto aquele processo naquele banco, aquele banco vai dar recusado. Aquele processo já não vai avançar. Às vezes são coisas, tive aqui uma oferta de um cartão de crédito, nem me lembrava que aquilo estava ativo, então melhor ir ao Banco de Portugal ver como é que está o mapa. Já nos apareceram algumas situações dessas, que a pessoa vai fazer o crédito e é quando se apercebe que tem dúvidas que foram feitas, créditos foram feitos em seu nome, uma série de situações que depois são muito chatas e não só entre o casal, mas sobretudo para todas as implicações que podem vir a ter. Kátia, agora gostava que partilhasses connosco aqui uma sugestão de livro, filme, podcast, algo que achas que vai ajudar as pessoas lá em casa. Olha, eu gosto muito de um que é Psicologia do Dinheiro. Okay. O autor é o Morgan, não me recordo agora, mas Psicologia do Dinheiro é muito conhecido e ele fala muito sobre backgrounds. E acho que este é interessante para nós percebermos o porquê do outro. Porque do pensamento do outro. Conseguimos ter aqui uma visão mais macro de porque é que aquela pessoa é tão aversa a crédito. Pois, agora que eu reflito sobre o passado, sobre como é que foi a sua infância, sobre situações que podem... Isto realmente faz sentido. E este livro faz-nos ver isto um bocadinho como a infância, a cultura, como as vivências têm impacto nas nossas decisões do dia-a-dia, nas nossas decisões com o dinheiro. Então acho que é um livro interessante, fácil de ler. Mas existem muitos outros de finanças pessoais que também são interessantes. Mas este é um bocadinho assim fora e acho que é interessante. Eu filmes vejo muito poucos. Eu agora é só Disney. Desde que entrou o meu pequeno, nem vejo filmes. Pronto, acho que se lerem um livro já está ótimo. Última pergunta. Qual é o papel da família na tua vida? Olha, é muito importante. Sabes, existem 3 valores inegociáveis e a família é um dos meus. Já tomei decisões de trabalho e de valor, tendo em conta ou recusei devido a este valor da família. Para mim a família tem que estar muito próxima a mim e as pessoas que estão comigo. Portanto, eu recruto muito mais rapidamente uma mãe de 4 filhos do que uma pessoa que gosta de estar sozinha, viajar, livre no mundo e pronto. Porque eu tenho isto para mim, de que precisam de ser apoiadas e que precisam de ser encorajadas. E porquê? Porque deram muito à família e têm esta ligação como eu também dei. Sempre dei muito à família, uma família muito próxima. E, portanto, a família para mim é tudo. Obrigada, Kátia. Obrigada, Ana. Acho que as tuas partilhas foram preciosas. Tenho aqui dicas muito boas. Saímos daqui com esta estrutura que é informação, escolha consciente, planeada, não é? E a comunicação, não é? A comunicação na família também é aqui um ponto-chave para evitar muitas questões e muitos problemas futuros. Sim, obrigada. Sem dúvida. Obrigada, Ana. Os papéis de família continuam. Nos próximos episódios teremos outros convidados. Obrigada por estarem por cá. Partilhem e sigam nas redes sociais e nas plataformas de podcast.